Olá, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Jovem Aprendiz, nosso módulo 10, falando de operações comerciais e financeiras. E nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre planejamento financeiro de uma empresa. Entramos agora na fase mais administrativa, mais gerencial do nosso módulo. E vamos falar então sobre o planejamento, essa ferramenta tão importante e que muitas vezes deixa-se passar de lado, deixa ela meio quietinha no cantinho, como se muitas vezes ela não fosse essencial para a vida das nossas empresas. E muitas vezes, meus queridos, a diferença entre uma empresa que fecha as portas e uma empresa que decola, que cresce, está no planejamento, certo? Então você, meu camaradinho, você, meu queridinho, que está começando agora na vida empresarial, na vida empreendedora, né, que está aprendendo agora sobre como gerir uma empresa ou como é a vida de uma empresa, já comece a se acostumar com essa palavra. Planejamento. Isso é importantíssimo, é crucial. É a vida da sua empresa se resume a planejamento, certo? Vamos lá então. Segundo Herkert, 2000, planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita à empresa perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro que organiza e define as ações a serem utilizadas. É, portanto, o lado racional da ação, antecipar os resultados esperados e buscar racionalmente o melhor caminho. Esse é o conceito de planejamento. É isso que nós precisamos colocar em prática, não é plática, né? É prática, na nossa empresa, no dia a dia da nossa empresa. Nós precisamos planejar e precisamos executar esse planejamento. Não podemos só planejar para dizer que é bonitinho, que está lá planejado. A gente precisa colocar em prática o planejamento. Qual é a importância do planejamento? O planejamento financeiro é de vital importância, uma vez que o caixa determina a sobrevivência da empresa e é através dele que se saberá se a empresa possui liquidez para saldar seus compromissos ou precisará fazer financiamentos. O planejamento financeiro estabelece diretrizes de mudanças e crescimento da empresa. É necessário também levar em conta os fatores internos e externos, como a situação geral da economia, taxas de inflação, taxas de juros, aspectos tributários e aumento nos custos. O que é planejamento? Planejamento é você pensar a tua empresa. Pensar o que vai acontecer com ela. Pensar o que vai acontecer nos próximos 12 meses, nos próximos 2 anos e colocar isso no papel. Quanto eu estou faturando hoje? Quanto eu vendi esse mês? Mês que vem, vou vender mais ou vou vender menos? Isso tudo você tem que saber, conhecimento de mercado, planejar. Colocar no papel. Mês de dezembro, comércio, vende mais ou vende menos do que janeiro? Quanto eu vou vender no mês de dezembro? Quanto eu vendi no mês de dezembro passado? Posso projetar quanto eu vou vender no mês de dezembro de 2021? Mas eu tenho que pensar nos fatores internos e externos. Será que a pandemia vai até o final do ano ou a pandemia fica pelo mês de julho? Se o mês de dezembro for normal, eu vou vender mais do que eu vendi em 2020, mas será que eu vou vender mais do que eu vendi em 2019? Qual vai ser a minha projeção de venda? Isso é que nós temos que planejar. E isso é que é planejamento. É você pensar quanto você vai vender, quanto você vai gastar. Ok, vai vender mais em dezembro, mas e a inflação? Os produtos vão ficar mais caros? Eu vou pagar mais pela minha mercadoria? Se eu vou pagar mais, eu vou ter que vender mais caro também, vou ter que aumentar meu preço? Tudo isso tem que ser analisado e pensado para depois colocar em prática. Por isso, o planejamento é fundamental. Porque se a pandemia acabar em julho, agosto ou setembro, e chegar dezembro, Natal, final de ano, a economia aqueceu e eu vou vender muito mais, o que eu preciso ter na minha loja? Preciso ter estoque. Eu preciso ter mercadoria para vender. Então eu tenho que começar a me planejar agora, me programar agora, de onde vai vir o recurso para que eu possa encher a minha loja para ter o que vender em dezembro. Se eu não encher a minha loja e não tiver o que vender em dezembro, não adianta nada a pandemia ter terminado. Planejamento. Essa palavra é mágica.
para o comércio, para o empresário, para o empreendedor, para o administrador, para o gestor e por aí vai, certo? Então vamos lá. Eu tenho o planejamento a longo prazo, que é aquele que eu faço de 2 a 10 anos. Caraca, 10 anos? 10 anos. Eu preciso projetar minha empresa lá na frente. Eu tenho que pensar hoje o que eu quero ser daqui a 10 anos. Qual é a minha visão? Qual é o meu planejamento? O que eu quero ser daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu quero ser a maior loja de artigos eletrônicos do estado. O que eu preciso fazer hoje para que daqui a 10 anos eu seja a maior loja de artigos eletrônicos do estado? Daqui a 10 anos eu quero dobrar o meu faturamento com relação ao que eu tenho hoje. Eu quero triplicar o meu faturamento. O que eu preciso fazer hoje para que daqui a 10 anos o meu faturamento esteja triplicado? Entenderam? Planejamento. Isso é planejamento a longo prazo. Eu tenho também o planejamento a curto prazo. Planejamento a curto prazo é aquilo que você vai fazer de 1 a 2 anos. São compostos por previsões de venda e dados operacionais e financeiros de curto prazo. É mais fácil de fazer, porque você está vendo ali na frente, né? É muito mais fácil saber como é que você vai dirigir o carro olhando para os metros que estão logo à frente do teu carro, do que você pensar como você vai do que você planejar uma viagem de 500 quilômetros e já planejar como é que vai ser lá na frente. Então, o planejamento de curto prazo é mais fácil, você tem os dados mais à mão, mas ele não é menos importante do que o planejamento de longo prazo e nem mais importante que o planejamento de longo prazo. Os dois são extremamente importantes, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp depois um artigo muito interessante para vocês lerem. E vocês vão entender o que é a técnica do 5W2H. Tá? É uma forma bem interessante de planejamento. Você tem algumas perguntinhas ali que você responde e ele te dá um mapinha para você caminhar, para você andar por ele. Certo? E aí você vai ver o que é esse tal de 5W2H. Então daqui a pouquinho vocês matam a curiosidade. Eu vou colocar esse link lá no WhatsApp para vocês. Beleza, galera? Vamos em frente então? Orçamento e fluxo de caixa. O que é o orçamento? Orçamento é um instrumento que faz previsões de receitas, ou seja, de entradas, e previsão de despesas para pelo menos um ano. Como assim? Nunca fizeram um orçamento? Nunca foram construir alguma coisa na casa de vocês e o pedreiro chegou lá e fez um orçamento? O pedreiro disse, para construir a garagem aqui eu vou precisar de 10 sacos de cimento, 3 metros de pedra, 5 metros de areia, 10 barras de ferro e por aí vai. Fez um orçamento. Aí foi lá na loja, viu? Na loja A custava 1.000, na loja B custava 1.500, na loja C saiu por 900, saiu mais barato. Isso é um orçamento. Na tua empresa você tem que ter um orçamento também. Quanto que eu vou gastar de salário? Quanto que eu vou gastar de energia elétrica? Quanto eu vou gastar de água? Quanto eu vou gastar de telefone? Quanto eu vou gastar de internet? Quanto eu vou gastar de compra de mercadoria? E quanto que eu pretendo faturar? Quanto que eu projeto faturar? Quanto que eu planejo faturar? Mas essa previsão de receita ela tem que ser pé no chão. Eu acho que eu vou faturar aí 100 mil reais no meu primeiro mês. Mas quanto que você vai comprar de mercadoria? Vou comprar 5 mil. Você não vai faturar 100 mil reais. Você não vai ter nem mercadoria para vender para 100 mil reais. Então você tem que ter pé no chão. E o orçamento é uma ferramenta que te ajuda nisso. A manter o pé no chão. A você fazer o orçamento e depois, sei lá, ver se realizou. Eu achei que ia vender 20 mil, vendi só 15. Quanto que eu coloquei que vou vender no próximo mês? No próximo mês eu coloquei que vou vender 20 também. Vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que me mexer, vou ter que sair do lugar. Se eu ficar parado aqui, eu não vou cumprir esse orçamento, vai ficar abaixo do esperado. Então, o orçamento te ajuda nesses pontos. Você tem uma coisa que você idealiza, que você projeta, que você planeja, e aí depois você vai vendo se você realizou isso ou não. Se isso está se realizando ou não e o que você vai ter que fazer para atingir essas metas que você estabeleceu. Fluxo de caixa também é uma outra ferramenta muito importante. Por quê? Fluxo de caixa é construído com base nas informações realizadas das entradas e saídas de dinheiro. Além de auxiliar no controle financeiro da empresa, é importante para uma tomada de decisões. Um correto controle do fluxo de caixa mostrará se a empresa terá ou não dinheiro em caixa para saldar seus compromissos financeiros. O que isso quer dizer?
Quer dizer o seguinte, você tem que pagar o salário dia 5. Você tem que pagar o salário dos seus funcionários dia 5. O salário dos seus funcionários vai dar 10 mil reais. Mas você vai ter em caixa dinheiro dia 5 para pagar esses 10 mil reais? Você sabe que você tem algumas receitas que entram no início do mês. Então vamos dizer que do dia 1º ao dia 5, ao dia 4, você tem um movimento na loja de R$ 1.000 por dia. Então você tem 5 dias, 5 vezes 1.000, 5 mil. Mas você precisa de 10 ao final do 5º dia útil, do dia 5, para pagar os salários. Faltou 5 mil. De onde é que você vai tirar esses 5 mil? Fluxo de caixa. É você prever o fluxo, ou seja, fluxo é o quê? O vai e vem, o movimento do teu caixa. Como que o teu caixa sobe e desce durante o mês? É isso que o fluxo de caixa vai te dizer. Então você vai ter uma previsão. Bom, se eu vou ter 5 mil no dia 5, então eu tenho que me programar. Ou eu vou dar um jeito de levantar 5 mil reais, de conseguir 5 mil reais emprestado, levantar um recurso, adiantar uma receita, ou eu vou ter que deixar esse dinheiro em caixa de um mês para o outro. Quando eu estiver chegando no final de um mês, eu já tenho que ir lá acumulando 5 mil para que somado aos outros 5 mil que eu vou receber até o dia 5, eu consiga pagar os salários, certo? Uma outra situação em que o fluxo de caixa é muito útil. Eu vou comprar mercadoria, certo? Eu vou comprar mercadoria. E eu sei que eu faturo em média R$ 1.000 por dia. E eu estou comprando mercadoria que vai me gerar um boleto de 15 mil reais. Então eu sei que no dia 5 eu paguei os salários, estou zerado, zerei meu caixa. Então para que dia, se eu for comprar uma mercadoria, para que dia eu tenho que marcar o pagamento dessa mercadoria? Vou acertar lá com o fornecedor, olha, faz o boleto para mim aí, eu estou te comprando hoje que é dia 5, mas você vai fazer o boleto para mim para que dia? Se eu ganho R$ 1.000 por dia em média, se eu faturo R$ 1.000 por dia em média, esse boleto vai ter que ser a partir do dia 20. Porque se eu colocar ele para o dia 15, eu não vou ter dinheiro. Se eu colocar ele para o dia 20, vai ser na tampa, vai ser em cima do laço. Então eu vou colocar ele para o dia 23, 24, 25, vou ter que negociar prazo para eu poder cumprir com as minhas metas e honrar os meus compromissos financeiros. Por isso que o fluxo de caixa é importante. O fluxo de caixa que vai te dizer, dia 15, eu vendo para uma empresa. Eu sou um restaurante e eu vendo marmita para uma empresa. E essa empresa me paga todo dia 15. Eu forneço para eles o mês inteiro marmitas e no dia 15 do mês seguinte eles me pagam as marmitas. Opa, legal. Eu sei que eu posso assumir compromissos para o dia 16, 17, porque no dia 15 eu recebo daquela empresa. Fluxo de caixa. Eu sei qual é o meu fluxo de caixa. Eu conheço o meu fluxo de caixa. É assim que a gente trabalha. Entendeu? É isso que é fluxo de caixa. E se o meu fluxo de caixa furar? E se chegar lá no dia 10 eu não tenho dinheiro? Se chegar no dia 5 eu não tenho os 10 mil para pagar o salário. O que eu vou fazer? Captar recurso. Aí não tem jeito, eu vou ter que captar recurso. Vou ter que ir atrás de dinheiro. Tem que ver onde é que eu vou conseguir dinheiro para pagar essa turma. Então vamos lá. Uma forma bem fácil, rápida de conseguir dinheiro é descontar duplicatas, boletos e cheques. Fazer desconto disso aí. Desconto de duplicatos, boletos e cheques são empréstimos feitos pelas empresas, geralmente num curto prazo, máximo de 90 dias, para fazer capital de giro. Eu preciso pagar uma conta dia 15, eu não tenho dinheiro, eu vou lá no banco, eu tenho esse boleto aqui, essa duplicata que o meu cliente vai me pagar dia 20 e eu quero adiantar agora. O banco vai lá e te adianta o dinheiro. Hoje em dia essas operações são inclusive automáticas, você deixa elas pré-autorizadas no banco, você só entra lá com 2 cliques na internet, você adianta um boleto de algum cliente teu, certo? Mas isso tem um custo. O banco vai te cobrar uma taxa de juros, 2%, 1%, 5%, depende do banco, depende da tua negociação. Então, a antecipação do crédito eu tenho um dinheiro para receber, o meu cliente vai me pagar dia 20, mas o banco me antecipa isso. O banco me dá esse dinheiro no dia 5 e lá no dia 20, então, ele fica com o dinheiro que o cliente ia pagar para mim, o banco pega para ele e me cobra um jurinho por causa disso. Isso que é a antecipação. Agora, para a gente finalizar, então, eu quero que vocês façam 2 exercíciozinhos para mim. Vocês vão fazer um planejamento e um orçamento de curto prazo de uma suposta empresa de maçãs. E vocês também vão fazer um planejamento e um orçamento de longo prazo
de uma empresa de madeira, de uma empresa madeireira, certo? Eu vou deixar algumas dicas para vocês ali no grupo do WhatsApp sobre essa atividade. Vocês fazem ela, deixam ela prontinha e me mandam no e-mail, por favor, certo? Vou colocar o link também do artigo para vocês lerem sobre o 5W2H. E qualquer dúvida nós vamos conversando. Não se furtem a pedir ajuda ali pelo WhatsApp. Normalmente, galerinha, o que acontece? A gente vai conversando durante toda a manhã, tá? Então a gente está online a manhã toda, vocês vão perguntando ali, a gente vai respondendo, tá? A gente está sempre à disposição de vocês. Ok, pessoal? Até meio-dia, então, vocês enviam para mim a resposta desse exercício lá no nosso e-mail. Beleza, galera? Qualquer esclarecimento a gente coloca lá. Eu vou colocar também no grupo do WhatsApp um modelo de planilha de planejamento, para vocês terem mais ou menos uma base. Quebrem a cabeça um pouquinho, tá? Vai pesquisar, vai atrás, vai procurar material adicional sobre esse planejamento, sobre esse orçamento, para você fazer um orçamento, um planejamento bem legal para mandar para a gente, beleza? Vamos se mexer um pouquinho aí, vamos correr atrás de informação. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Até a próxima.